Olá, meu irmão, bom dia a todos vocês, meus irmãos, meus ouvintes conectados mais uma vez a toda a live, de todos os domingos. Estamos sempre procurando trazer um pouco da palavra do Senhor. Eu quero que você tenha hoje um ótimo dia na presença de Deus. Vim aqui com mais um objetivo de trazer um pouco da palavra de Deus. Temos conversado bastante, sobre o quíntuplo de Efésios. Há uma confusão hoje sobre como que funciona o quíntuplo de Efésios, como que a Bíblia nos dá essa clareza. E dentro da capacidade que o Senhor tem me trazido, tenho trazido aqui para os irmãos como que funciona dentro da mensagem do profeta, como que o profeta William Branham vê dessa forma, dentro da palavra de Deus, como que se enquadraria esse quíntuplo de Efésios. E temos nesse objetivo de falar justamente sobre esse tema. Estamos acabando, falamos sobre todos eles, faltou o entre parênteses pastor. Já falamos tanto sobre o pastor que eu me vi no dever de colocar por último para falarmos. Mas hoje nós vamos falar sobre o apostolado, como que funciona o apostolado, como que ele é exercido. Ainda apóstolo no nosso meio. Você conhece algum apóstolo? Olha, que há pessoas com dom de apostolado, eu não tenho dúvida, porque a Bíblia assim falou. Agora, dizendo assim para os irmãos, eu não tenho conhecimento nesse instante de alguém que é um apóstolo declarado, mas conheço dons de pastores que exercem apostolado sendo pastor e nunca abdicou da vida de pastor, justamente por haver uma confusão concernente a coisas financeiras. Mas, meus irmãos, quero que você faça a sua parte, compartilha, comenta, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha aí, tanto no Semeadores da Palavra, quanto no meu canal, Pastor Eliezer Bertalho. Esses dois canais sempre têm o intuito de divulgar a Palavra de Deus, de trazer palavras de edificação, de trazer cultos ao vivo, de trazer louvores, corte de louvores, tudo para edificação do povo de Deus, tudo para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum canal está motivado a monetização ou ganho financeiro, mas justamente para falar da palavra de Deus, para usar um meio de chegar até você, um meio de chegar às vidas. E quanto mais você divulgar, quanto mais você curtir e comentar, tem uma grande chance maior de chegar a essas pessoas, tá bom, meus irmãos? Então nós vamos começar a meditação. Eu vou abrir aqui primeiro, aos Efésios, do capítulo 4, versículo 11 ao 16, tá bom? Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 16. Eu sempre paro, irmãos, no meio dessa leitura, porque, na verdade, dizendo para os irmãos que a própria leitura em si, ela já explica o intuito do quíntuplo de Efésios. Por que o nosso Deus, ele viu o quíntuplo de Efésios, ele programou dons para o quíntuplo de Efésios e qual seria o objetivo? Então você medite nas palavras da leitura e você já vai captar o que Deus programou para a igreja de hoje. A igreja dizendo não placa, mas um povo que é de Cristo, a noiva de Cristo. E ele mesmo
mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui está dizendo, e isso, meus irmãos, amados irmãos que creem no profeta William Branham, como assim eu, isso continua, irmãos. Efésios não parou no profeta William Branham. O quíntuplo de Efésios, William Branham, inclusive, com a junção de várias citações nessa mensagem aqui, que os irmãos ali da editora da mensagem fizeram, muito boa, muito bom trabalho. O próprio irmão Branham fala muito sobre o quíntuplo de Efésios. Então sabemos que ele veio para a edificação da igreja, o aperfeiçoamento da igreja. Até que todos, aqui no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que nós sejamos selados com o Espírito Santo. É uma etapa, é um caminho do deserto, onde ali podemos tipificar a saída do povo do Egito até a chegada à Terra Prometida. Ali, na verdade, irmãos, é uma tipificação do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, uma rendição, né? Não digo só o ato, mas o sentimento do batismo até o selo do Espírito Santo. Então, para você, não que todos vão precisar do quíntuplo de Efésios, ele precisa estar escrito lá assim: o pastor Eliezer é pastor, o irmão fulano de tal é o mestre, toda a igreja precisa... Não, a gente já sabe que o apóstolo, que o profeta ou que o evangelista, ele não é local. Cada lugar ele é um homem de vários púlpitos, porém de uma só fé, de um só batismo. Porém ele vai em cada púlpito e ele deixa uma mensagem, ele vai em um povo e deixa uma mensagem. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que em algum momento da sua vida você não percebeu, mas o quíntuplo de Efésios te preparou para chegar até o momento onde você está. Se você não consegue identificar o quíntuplo de Efésios na sua vida trabalhando, você pode ter certeza que está faltando alguma parte, um tempero da palavra de Deus em nós. Às vezes eu tenho muito de doutrina, sou muito doutrinado em determinado ponto, mas o outro lado eu não consigo enxergar. Às vezes eu gosto muito de louvar, eu gosto muito de fazer isso, mas falta-me doutrina. Você vê ovelhas de Deus, pessoas que têm um bom coração, pessoas que têm uma fé tremenda, porém no conteúdo de conhecimento está sobrando algo e faltando algo. Por quê? A falta que muitas vezes o seu pastor não tem um ensinamento para trazer, não tem uma outra parte, uma doutrina para trazer. Conheço homens que teriam uma palavra de evangelismo tremenda para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, porém na hora de apacentar uma igreja, o seu povo padece por falta de conhecimento, como diz a Escritura. Então ela não consegue ter ali uma constância, não consegue ter ali um apacento do seu pastor, porque ele não foi chamado para ser um pastor, e sim um evangelista. Continuando aqui, olha o que diz no verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes,
uma pessoa que vai de um lado para o outro, hoje tá bom assim, amanhã já não tá. Então o quíntuplo de Efésios é para centrar a pessoa, equilibrar a pessoa e deixar ela constante. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Podemos olhar hoje, no nosso exato momento, dentro de um povo chamado da mensagem, escândalos explodindo um atrás do outro, escândalo em cima de escândalo, e o povo começa a sempre dizer, é ungido do Senhor, é isso. Eu não estou dizendo, irmão, Davi caiu também. Eu não estou dizendo que o homem que cai em algum problema não seja um varão. O problema não é a forma que ele caiu, como ele caiu. O problema é como que ele se levanta. Homens morrem batendo um martelo e tendo provas concretas de que fizeram coisas terríveis, mas não arreda o pé do púlpito, não abre espaço para a juventude pregar o evangelho. Eles trazem um pastoreio ditador, um pastoreio que eles são soberanos e não Deus. E aí você começa a ver por que pessoas estão sendo enganadas. Porque pessoas estão sendo enganadas fraudulosamente. Porque o pastor em si, ele tirou o poder do quíntuplo de Efésios sobre o seu povo e ele se fez soberano sobre aquele povo a ponto de ele ditar as regras acima da palavra de Deus. Irmãos, quando um pastor, quando um homem, ele prega uma palavra e ele tira a Bíblia de lado, ele está caído. Ele não pode ler a palavra de Deus na íntegra e falar, peraí, talvez nesse ponto a minha igreja não chegou onde devia chegar. Vou dar exemplo de Mateus 18:15. Mas eu consigo ainda pregar na minha igreja isso para avisar os irmãos que precisamos chegar lá. 1 Coríntios 5 também. Chegar a uma forma de correção, o amor corretivo, o amor que exorta. Mas não, irmãos. Então há um engano frauduloso e as pessoas vão engolindo. As pessoas vão recebendo porque lhe faltaram conhecimento, lhe faltaram o verdadeiro ensinamento posicionado. Aquele ensinamento que te deixa conteúdo ardendo no coração. Aquele ensinamento ungido pelo Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo. Pessoas estão desenganadas, irmãos, de ensinamento, de homens verdadeiros que ensinam. E na verdade é esse o objetivo de Satanás. É trazer falsos para desacreditar os verdadeiros. Então pessoas desacreditam o diabo desacreditou as pessoas. E elas agora seguem um homem que enganam elas fraudulosamente. Elas não conseguem olhar para a palavra. Uns pela graça de Deus conseguem alcançar o Espírito Santo de olhar para a palavra e falar, ele está errado, e sai fora do sistema. Mas há um sistema grandioso hoje, chamado da mensagem, que engana fraudulosamente e já não tem mais o poder do quíntuplo de Efésios. Há vários desacreditando no quíntuplo de Efésios. Seguindo aqui no verso 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, ele é o nosso cabeça, ele é a nossa liderança. E o profeta assim diz, e eu reafirmo, se professamos ter o Espírito Santo em nosso coração, como selo, quando nós lermos a palavra de Deus, que é também Deus, que é o Espírito Santo em letra, não tem como eu ter o Espírito Santo e negar o Espírito Santo, e negar a palavra de Deus. Então todas as vezes que eu ler a palavra de Deus, se eu professo ter o Espírito Santo, é por obrigação eu reconhecer ela e viver ela e pregar ela. Se eu deixo de pregar ela,
cuidado, pode ser mais eloquente o que for, não é o Espírito Santo. Fogo desceria do céu, a palavra de Deus diz, e nos últimos dias fogo desceria do céu, e não seria Deus. Apóstolo Paulo vem e diz ali, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor e caridade, nada seria. Então pode ser um teólogo, pode ser um homem cheio de letra, cheio de palavras eloquentes e bonitas. Se ele não viver e não pregar a totalidade dessa palavra, se ele tem algum ponto da palavra de Deus que ele tem que pular a página porque ele se enroscaria a pregar aquilo, desculpa, irmãos, a palavra está dizendo que ele não tem o Espírito Santo. Ele não está reconhecendo ela do jeito que ela é. Verso 16, para finalizar a leitura. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabemos então agora. Sabemos o objetivo que o nosso Deus escreveu dentro da igreja hoje, do povo chamado cristão. Sabemos o porquê Deus escreveu o quinto de Efésios. Para edificação, para preparação, para um equilíbrio e para o selo do Espírito Santo. Por isso que há muitas dificuldades hoje, há muitas brigas, contenda. Falta-se, na verdade, uma conversão verdadeira do Espírito Santo. Agora, em Efésios capítulo 2, no verso 20 e 21. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Amém? Então, mas sabemos que o fundamento do apostolado, ele se sucedeu ali com os 12. Tem uma frase muito bonita assim que reflete o apostolado. Todo o apóstolo, ele já foi discípulo, mas nem todo discípulo será apóstolo. Nós vemos que Jesus escolheu 12 discípulos. E nós vemos que Judas, ele não foi um apóstolo. Ele apenas morreu como discípulo. A visão que tinham dele no exato momento que ele morreu era um discípulo de Jesus que traiu. Ele não era um apóstolo de Jesus que traiu. E sabemos que depois disso, depois dos escolhidos 12, se agrupou muitos seguidores e muitos discípulos. Muitos se constituíam discípulos de Jesus. Porém, apóstolo continuou sendo os 12. Os 11, que depois introduziu mais um. Então, meus irmãos, esses foram treinados por Jesus Cristo e depois enviados para uma missão. Então nós começamos a definir o que é o apostolado. O apóstolo, ele é uma pessoa enviada em missão, ou um mensageiro. É um pouco diferente do evangelista. O evangelista também ele faz missão e ele é um mensageiro, porém a diferença é o alvo. O evangelista tem o alvo pessoas perdidas, para buscar elas ao arrependimento. E os discípulos assim fizeram. Eu não estou dizendo que o apóstolo ele não vai pregar para pessoas perdidas. Porém, o maior objetivo do apóstolo é edificar a igreja, é trazer a doutrina, é supervisionar e levantar ali um pastor e sair dali.
Depois ele voltará para fazer um check-up, para ver se está funcionando bem. Porém, a diferença então, o evangelista, ele é um mensageiro de almas perdidas. O apostolado, ele leva a mensagem para edificar ali um local, para edificar uma liderança naquela cidade. Então os apóstolos, eles iam pregando. Nós vemos o principal deles ali, depois do que veio para a era gentia, como assim Paulo diz, que ele era um apóstolo de Cristo, constituído para os gentios. Então nós vemos que o apóstolo Paulo chegou até a apacentar uma igreja por um determinado curto tempo, até que se ele visse alguém à altura e ele consagrasse aquele irmão para continuar na liderança daquela igreja, e ele saía dali. E depois supervisionava, mandava cartas em formas de pregação, exortando aqueles irmãos, colocando no posicionamento da palavra. Então, irmãos, eles foram treinados por Jesus Cristo e depois enviados para pregar e para levantar assim. Então, depois que os apóstolos foram ensinados, eles aprenderam com Jesus Cristo, com o Mestre. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e mandou o ide por todo mundo pregar o Evangelho, então se iniciou o apostolado. Os 12 apóstolos foram, com assim diz o Senhor, e com a autoridade do Mestre, foram pregando, edificando igrejas, alavancando o ministério. Você já pensou se não tivesse o apóstolo naquela época? Chegamos até aqui hoje através de muitas pregações e muitos pastores que se levantaram para pregar o evangelho, e dentro daquele rebanho se levantou outro pastor, dentro foi se levantando e foi se propagando o quíntuplo de Efésios até chegar nos dias de hoje. Agora, por que hoje não teria o quíntuplo de Efésios? O quíntuplo de Efésios, irmãos, vai acontecer, vai continuar até que aconteça o arrebatamento. Foi assim que o nosso Deus escreveu. Não tem outra fórmula. Paulo disse que até mesmo se um anjo descesse do céu e pregasse outra mensagem, além daquela que ele tinha pregado, seria ele anátema. E por que agora vamos falar que não existe o quíntuplo de Efésios? Que não vai existir o apóstolo? Porque veio o apóstolo Paulo, pregou uma mensagem tremenda, porque veio o irmão Brana como profeta e exerceu também o apostolado, porque levantou o irmão Neville e muitos outros pastores, e ele não era pastor local. Ele também exerceu o ministério apostólico. Além de pregar a doutrina dos apóstolos, que é a verdadeira, ele também levantou igrejas e colocou homens na liderança e saía dali. E detalhe, irmão, ele não recebia dízimo de todas elas, não. As mensagens mostram que ele pegava o suficiente para sobreviver. É lógico, você fazer a conversão não era tão pouco, porque, irmão, ele tinha que viajar para estados 2.000 quilômetros. Então ele tinha ali os seus gastos. Ele não poderia padecer ali financeiramente. Porém, ele não pedia dinheiro. O profeta, você não vê nenhuma mensagem ele pedindo dinheiro. Na verdade, Deus lhe fazia sobrar. E ele retinha só o que ele precisava. Homens davam chave de Cadillac 0 quilômetro, cheque de $1 milhão, e ele recusou. Por quê? Ele não tinha avareza nele. Então, continuando aqui, irmãos, o apostolado, ele é uma forma evangelística
ele é uma forma do evangelista, porém, ele levanta a igreja, ele abre, ele constitui uma liderança ali. Ele não fica como liderança local. Eu poderia citar aqui alguns pastores que faz essa função de ordenar pastores, porém eles têm todos sob debaixo da tutela. Aí vem o ponto do equívoco. Se ele está equivocado por malícia, se ele conhece a verdade e não faz, isso não é um problema meu. A minha questão é pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. O apostolado, é claro que a gente vê em Efésios em muitos lugares, e eu já até falei sobre isso, que o apóstolo Paulo, além do trabalho dele, de tendas, ele também recebia dízimo das igrejas. Ele recebia uma quantia dos irmãos. E ele agradecia, e ele, em algumas passagens, citava que ele não recebia de todas as igrejas, mas uma determinada igreja lhe mandava o suficiente. E ele estava agradecido por aquele dinheiro. Então, como funcionaria o dízimo? Há pouco ouvi um irmão falando sobre o dízimo. Mas o dízimo ele fica sobre a liderança local do pastor, porém não é só dele. No ministério já falamos sobre isso, mas mais uma vez quero deixar cravado aqui no vídeo. Eu concordo, assim como nosso profeta disse em algumas mensagens, que o pastor, o dízimo é tutela do pastor. Porém, não é só dele. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se tem algum obreiro naquela igreja também pregando o evangelho, ajudando aquele pastor e não recebe, aquele pastor está em falta com Deus. Ou se ele usa daquele dízimo para se enriquecer, ele está caído faz tempo e só não percebeu ainda. O profeta, em algumas mensagens, eu não tenho aqui o título correto, mas eu tenho a marcação, poderia trazer uma outra hora para os irmãos, mas eu creio que em algumas lives passadas trouxe isso, que o profeta ele pegava do dízimo 10% do dízimo, e os 90% ele destinava a outros ministros, a missões exteriores, missões para fora, outros ministérios. Ele não retinha tudo aquilo para ele, irmãos. Igual como podemos dizer que somos da mensagem e não pregamos a mensagem, e não pregamos o que o profeta William Branham pregou na Índia. Eu vou deixar aqui, eu vou olhar aqui para ver se eu não esqueci nada. Eu sempre gosto de marcar os tópicos. Então, irmãos, o apóstolo, ele é uma pessoa que levanta obreiro, levanta pastor. Então, as principal característica, ele precisa ter que estar apto a ensinar, e não só estar apto a ensinar, mas ele precisa ser um mestre. Ele precisa também ter o dom de mestre, porque se ele vai levantar pastores, se ele vai fazer que nem o apóstolo Paulo, pregar a palavra, aquelas lideranças que ele levantar, elas vão seguir aquela mensagem dele. Nós vemos que Pedro pregou a palavra na íntegra, depois veio o apóstolo Paulo, pregou na íntegra, veio Timóteo, veio os demais ali, Áquila, todos eles começaram a pregar a mesma mensagem. Por quê? Porque veio Paulo e ensinaram para eles.
Então ele precisa ser um ensinador. Paulo, por exemplo, Paulo não era só um teólogo, mas era um poliglota, um doutor da palavra de Deus. Porém, ainda com uma turbinação a mais, era um homem cheio do Espírito Santo, completamente rendido a Cristo e dado por ele mesmo como um prisioneiro de Cristo, por livre e espontânea vontade. Então Paulo, ele era uma máquina do Evangelho, um instrumento de propagação da palavra de Deus. Um verdadeiro apóstolo, onde levantou, constituiu. Agora, concernente a matrimônios, eu creio, posso estar equivocado, irmãos, eu não sou dono da verdade, mas mediante a palavra de Deus, do quíntuple de Efésios, os dois, do quíntuple de Efésios ali, o único que pede-se um casamento sem escândalo, na verdade todos eles não devem ter escândalo, porque é o dever do cristão, mas um casamento íntegro, puro, sem mancha, sem problemas de casamento e divórcio, uma mulher casta também, que é o pastorado. O pastor e o diácono têm os mesmos requisitos. A única diferença é que o pastor ele tem que ser apto a ensinar. Ele precisa então não só ter os requisitos ali, mas ele precisa ter um dom de ensinar, de apacentar. E como descobre isso? Através da igreja. A igreja o reconhece. A igreja identifica ele. Até mesmo muito antes, como obreiro, como diácono, às vezes preside um culto, fala um pouquinho, faz um culto de oração, a igreja vai reconhecendo ele, reconhecendo aquele dom. Amém? Então, o apóstolo, ele não precisa ser casado. Ele pode ser um homem solteiro. Paulo era solteiro. Paulo abdicou da vida matrimonial. O apostolado, então, ele pode ser tanto casado como solteiro. Porém, ele precisa ser um homem posicionado, seguro, exemplar e caridoso. Ele não precisa ser casado, porém, ele deve ser exemplo em tudo. Amém? Um homem cheio do Espírito Santo. Domínio próprio. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo dá para um indivíduo é o domínio próprio. O domínio de dizer não para a carne e sim para o Espírito. Um domínio de repreender quando a carne quer se levantar e você o matou. E você agora, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas todas as vezes aquele eu, ele quer voltar. E aquele domínio próprio de você dizer, não, eu vivo para Cristo. Então todo o quíntuplo de Efésios e até mesmo o diaconato, o profeta William Branham chega a dizer, a principal característica de um homem de liderança, e principalmente um homem que vai se colocar atrás da tribuna, é ele ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Porque ele pode se equivocar, ele pode chegar a um ponto de discordar do seu pastor, mas se ele tem o Espírito Santo, se os dois têm o Espírito Santo, um vai reconhecer o outro e vai se entender. Então é isso o mais importante de hoje. Eu quero ler, irmãos, algumas mensagens aqui do profeta sobre o apóstolo. O profeta dizendo aqui, o apóstolo é um missionário. E o que ele estabelece na igreja? Na igreja, no corpo, estabelece ali alguns, o que? Um primeiro apóstolo, que são missionários.
Temos um aqui na igreja agora, um mocinho sentado ali. Então, olha, um mocinho sentado ali, certo, era um jovem, já tinha um dom. Um amigo meu, um irmão, eu chamo de, eu não sei pronunciar, mas acho que é Crash Jeffries. Essa é a primeira chamada mais alta, um missionário. Você diz, um apóstolo é um missionário? Absolutamente. Vá e olhe no dicionário e procure o que apóstolo significa. Significa um enviado. Vá e olhe o que o missionário significa, um enviado. A mesma coisa. A ordem mais alta é um missionário que atravessa mares para o Senhor. Então a forma mais, o dom mais alto do quintuple de Efésios já vem lá, e Deus deu um para apóstolos, profetas e tudo mais, porque o apostolado ele veio lá da origem, eles comeram direto da fonte. Hoje podemos olhar e falar, qual doutrina você segue? Eu sigo a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Porque eles aprenderam com o que se trouxe para nós. E desculpe, irmãos, se falar a fonte, né? Eu estava esquecendo. O nome da mensagem que eu li aqui é Batismo do Espírito Santo, pregado dia 28 de setembro de 58. Agora, e então, vemos que o apóstolo é um homem especial. E ele é um estabelecedor de ordem. Ele é um homem que é enviado de Deus para estabelecer as coisas em ordem. Esse trecho da mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. É o título da mensagem, pregada dia 24 de julho de 1963, no parágrafo 107. Você sabe que está na vontade de Deus. Você tem que estar quando você é um missionário, vê você? Porque a ordem geral é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Um homem que é um missionário assim, missionários, profetas, evangelistas, mestres e pastores compõem a igreja, isso é certo. Então, profeta afirmando o quintuple de Efésios, hein? Apóstolos ou profetas, eles chamam assim, contanto que você seja um missionário, um apóstolo. Você é um enviado de Deus para uma missão e você está sempre certo. Deus te abençoe. É minha oração. Essa mensagem foi pregada com o título Encontro de José com seus irmãos, 30 de dezembro de 1956. Parágrafo 49 e 50. Agora, então eles, apóstolo é um missionário, é aquele que é enviado. É quando um homem sente a liderança de Deus e é enviado por Deus para ir à África e Índia. Isso faz dele um apóstolo, ou um missionário, ou o que quer que você queira chamar isto. O nome da mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pregada dia 25 de fevereiro de 1956. Parágrafo 16. Aí, irmãos, uma pequena pausa. Quando você vê um pastor fazendo muitas missões, indo a muitos encontros, eu não sou contra encontro. Os que têm o objetivo correto é muito bom. Porém, eu digo para os irmãos, toda vez que um pastor começa a sair sem a vontade de Deus, Satanás vem e assalta a sua igreja. Toda vez, então, você vê pastores que
É um encontro atrás do outro, ele vai mais de 10 encontros por ano. Ele vai mais de 10 encontros por ano. Deixa a sua igreja. Muitos fecham a porta da igreja. Irmãos, eu acho que o ponto de fechar a igreja é muito grave. Uma alma poderia vir naquele exato dia e por um mau posicionamento daquela liderança, ele deixou escapar pelos dedos. O pastor, ele deveria ser local. É assim que a palavra de Deus diz. Eu não estou falando que o pastor ele não pode sair, ele tem um copastor, ele tem um obreiro, para deixar ali um homem de confiança. Mas ele foi levantado para apacentar. Se ele começa a sair demais, logo a sua igreja será dividida, entrará ali um espírito de contenda, uma divisão, e algo vai acontecer e Satanás ele vai se infiltrar ali, porque não está acontecendo do jeito que o quinto de Efésios está falando. O pastor está querendo exercer um apostolado, ou ele está querendo exercer um missionário, um evangelista, e ele não foi levantado para aquilo. Embora eruditos possam te dizer que a era apostólica tem se terminado, isso é o profeta dizendo. Não creio nisso. Não creia nisso. Tal afirmação é errada por duas considerações a serem tomadas. Veja, irmãos. Primeiro de tudo, é errado supor que não há mais apóstolos, apenas porque o original, os 12, estão mortos. Um apóstolo significa um enviado. E há muitos enviados hoje, mas eles são chamados de missionários, enquanto houver homens sendo chamados e enviados com a palavra da vida. Com a palavra da vida, há uma era apostólica acontecendo. Em segundo, eles se referem a uma era de poder do Espírito Santo, manifestado, como tem sido encerrado assim que a Bíblia foi completada. Isso é falso. Não há nenhum mesmo uma escritura que sugere isto, mas muitas conclusivamente afirmam o contrário. Aqui está nossa prova de que ambas essas duas acusações são falsas. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa do poder com que os apóstolos foram dotados em Pentecostes é para vós, judeus, aos vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, ambos judeus e gentios, até que ele pare de chamar. A mensagem pentecostal é o poder, não cessarão. Apenas uma correção à minha leitura. Até que ele pare de chamar, a mensagem pentecostal e o poder não cessarão. Livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, Era da Igreja de Éfeso, página 52. E por última citação aqui, alguns dizem: eu creio no credo dos apóstolos. Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Diga-me, quando um apóstolo alguma vez teve um credo como este? Se os apóstolos tiveram um credo, este está escrito em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se algum credo deles é este, eles não tinham credo. Isto era a palavra, isto é a verdade, isto ainda permanece o mesmo. Essa citação está na mensagem 3 Classes de Crente, dia 24 de novembro de 1963. Parágrafo 221, 222. Tá bom, meus irmãos? Então, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui que sim, existe um chamado ainda de apóstolo. Hoje são tidos como missionários, mas o evangelista, pastor, também é um missionário, mas veja o objetivo. Veja o objetivo que esse missionário está pregando. Se esse missionário estiver levando uma mensagem de arrependimento, muito voltada a pessoas perdidas, ele é um evangelista nato. Se esse missionário está trazendo uma mensagem de ordenação, de ordem, de doutrina, uma mensagem de edificação já da igreja existente em operação, se esse missionário está trazendo um posicionamento, aí você pode olhar e falar, eis aí um apóstolo, eis aí um varão apóstolo. Hoje é raridade, porém a gente sabe que em questão de números, colocando o quíntuplo de Efésios aqui, não precisaria de tantos apóstolos. Estou dizendo de nível Brasil. Quantos apóstolos tinha com Jesus? 12. Quantos evangelistas poderiam ter ali no meio? Muito mais do que apóstolo. Quantos pastores? Em cada ponto que um apóstolo passou, ele levantou um pastor. 2. Quantos mestres? Então você começa a ver o quíntuplo de Efésios, a necessidade de quantidade de cada dom, com uma questão de quantidade de povo. É como uma empresa. Vamos se dizer assim. Eu tenho um mercado e eu tenho os repositores. Vamos colocar um mercado como um fato max. Eu tenho vários repositores de produtos que eu poderia chamar eles de evangelista. Por quê? Porque eles vão repondo. Cada mercado, um repõe uma mercadoria, outro repõe outra. Veja bem. E como supervisão daquele setor ali, poderia colocar o pastor sendo ali um supervisor daquele povo, daquelas gôndolas. Ó, determinada gôndola eu vi que estava ficando vazia, vai lá você e reponha mais. Um evangelista, ele trabalha para vários ministérios, porém ele ganha alma para aquele pastor e aquele pastor apacenta. Então ele seria ali um fiscal. Então já precisa de menos, não precisa de tanto. Porque o evangelista, ele prega para muitos, ele prega para indivíduos, ele prega para um pingado aqui, ele prega para multidões lá. O pastor de apacentar vários. Tem pastor que tem capacidade de apacentar mais de 500, 900 almas. E precisou de vários evangelistas para ganhar aquelas almas, porém o ministério dele apacenta aquela quantia. Porém, para posicionar aquele pastor, precisou apenas de um apóstolo. Isso nós estamos aqui só dando, irmãos, uma visão. Eu quero só dar uma visão para os irmãos da questão de quantidade. Aí há uma ganância de ser todos pastores pela soberania mal interpretada do dízimo.
E não é assim que funciona. Eu não creio dessa forma, o profeta William Branham não cria dessa forma e não pregou dessa forma. Amém? Então eu quero dizer para você que há alguns irmãos até dizendo que o profeta deveria se retratar. Talvez esse precioso irmão não tenha conseguido ler o contexto, mas eu creio que é um fiel irmão que vai ver a verdade. Você também não creia nisso. O profeta William Branham falou errado. Não é que ele falou errado, irmãos. É que ele estava falando ali que o dízimo seria da tutela do pastor, o verdadeiro. O pastor chamado, o genuíno pastor. Agora me desculpe, aqueles que não têm um chamado, vão tropeçar, vão gerar escândalo, vão dispersar as ovelhas, vão maltratar as ovelhas, porque eles não têm um espírito de pastor. Eles não têm um espírito para apacentar as ovelhas de Cristo. Eles não têm amor por aquelas ovelhas, não cheiram ovelhas neles. Eles estão pensando somente nisso. É como um trabalho para eles. Um trabalho que eles ganham e eles pisam em quem precisar pisar. Mas essa palavra tem dito, ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e lançar ao mar. Eu não quero estar na pele de nenhum desses, irmãos. Eu não quero. Mas eu queria que você tivesse, então, esse entendimento. O apóstolo, ele é um missionário, ele é um enviado de Deus. Porém, o intuito da sua mensagem é constituir igrejas, pastores, lideranças e depois sair dali. Voltar, supervisionar, sair dali. Ele não tem aquele povo ali como sua soberania. Todos nós trabalhamos, esse quinto de Efésios, irmãos, ele trabalha para o dono da vinha, que é Jesus Cristo. Ele disse, aquele que nenhuma das ovelhas que o meu pai me deu vão se perder. Porém, ele fez o seu time. Ele falou, olha, eu vou levantar o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele desenhou. O dono da vinha desenhou, irmãos. Como podemos dizer que não existe o quinto de Efésios? Como podemos negar a palavra de Deus e colocar o profeta como único pregador? Sendo que o próprio profeta, aqui nós lemos, e em várias mensagens, perguntas e respostas, você vai ver várias perguntas, irmão Brana. Disseram que só o irmão pode pregar, é isso correto? E o irmão Branham vem, eu seria um hipócrita se eu falasse isso, se eu pensasse assim. O irmão Branham chega a dizer, eu não sou a única bolacha do pacote, eu não sou o único enviado. Há vários enviados de Deus. Então, meus irmãos, devemos pegar a mensagem do jeito que ela é. Devemos pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu quero deixar uma mensagem para você que talvez não conhece o profeta William Branham e assemelha-se à placa tabernáculo como se fosse uma denominação. Eu quero deixar bem claro isso. Não somos uma denominação. Apesar de que muitos têm o nome da placa lá, tabernáculo fulano de tal, e você olha e vê uma denominação, isso não significa que está vinculado a nós. Eu quero dizer que todos nós, todos os pastores, ele é a liderança local. Não tem um supremo, apesar de alguns ter um líder como supremo. Nós, Presidente Prudente, não temos, a não ser o Espírito Santo, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, como nossa supervisão, não temos um supervisor. Nós não temos uma igreja onde nós vamos lá prestar conta ou
tem que ir lá no companheirismo fulano de tal, senão nós não estaremos mais com eles. Não pensamos dessa forma. Então eu peço encarecidamente a você, toda vez que você vê uma placa tabernáculo, você fala, olha, pode ser que crê naquele profeta lá que eles falam, mas não são todos iguais. Há muitos tabernáculos aí fora verdadeiro. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque há um escândalo no meio dos tabernáculos. E o povo, por falta de conhecimento, padece, não se posiciona. Acham que seus pastores, eles é soberano, acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o pastor tem que ser um homem honesto, um homem íntegro, cheio do Espírito Santo, marido de uma só mulher. Há pastores metidos em casamento e divórcio, pisando na palavra de Deus como escravos pisavam em barro. E o povo simplesmente cruza os braços e assiste aquilo e fala, aí um enviado de Deus. Aonde, meu querido? Aonde seria um enviado de Deus? Como você pode ver um homem pisar na palavra de Deus? E só porque ele ganhou tantas almas? Não é números que vai ganhar o céu, irmão. Não é o meu pregar que vai ganhar o céu. É o meu viver. Como eu vivo essa palavra. A questão de eu pregar, eu posso estar pregando aqui com um objetivo financeiro. A pessoa pode estudar e virar um teólogo e ganhar almas. E assim mesmo não ser um enviado de Deus. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor e caridade, nada seria. Aí você vê esses pastores pisando nas ovelhas, muitos abusando de pessoas, psicamente e até mesmo carnalmente dizendo, uns escândalos fora. E as pessoas ainda dizem, não, irmão, ele errou, mas ganhou tantas almas, é um escolhido, é um enviado de Deus. Agora, irmão, você acha que Deus enviaria um homem desse? Você acha que Deus enviaria um homem que pisaria na sua própria palavra? Que enganaria fraudulosamente? Sendo que Efésios 4, 11 ao 13 fala que o objetivo do quíntuple de Efésios é que você não seja enganado fraudulosamente. E se você é enganado, é maltratado pelo seu pastor, não tem um apacento com amor, aí porque ele ganhou almas, batizou almas, porque ele fala em língua ou profetiza, você acha que ele é um enviado? Nós precisamos ler mais a palavra de Deus e as mensagens do jeito que ela é, irmãos. Você precisa entender a fineza que as duas igrejas, a falsa e a verdadeira, vão caminhar. Você precisa entender. O profeta diz que elas eram gêmeas, porém o pai era diferente. Misericórdia, pastor, como pode ser? Gêmeos com pai? Pode. Até se tratando da medicina, eles dizem, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Não coloca no mesmo pacote todos os tabernáculos. Cada um é dono de si próprio. Eu quero dizer, cada um tem a soberania local ali. A assembleia ali é soberana. A palavra de Deus diz assim. E se aquela igreja que você está vendo, que tem o nome de tabernáculo, está em mau escândalo, é culpa do líder e do povo também que colocou ele lá. E pisam na palavra de Deus porque querem ver um homem todo polidinho, cheio de perversões na sua palavra, cuspindo heresia, cuspindo podridão em cima do púlpito, em falar coisas que não se aplicam nem à palavra de Deus.
citar barbaridades e o povo ainda bate palma e acha lindo. Eu pergunto, o que isso está sendo de edificação? Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Só Deus. Os irmãos me desculpem sair um pouco aqui do contexto, mas eu creio que o que eu queria passar para os irmãos concernente ao apostolado eu passei. Então o apóstolo, ele é um enviado, ele é um mensageiro de Deus, ele vai com aquela mensagem, com o poder de Deus na vida dele, constituindo ali igrejas, levantando pastores. Então aí você começa a ver, mas o pastor Eliezer, não é só pastor que tem que ordenar pastor? Será? Foi assim que aconteceu na Bíblia? É uma pergunta que fica. Sabemos que o apóstolo Paulo ele não era pastor. Ele exerceu o pastorado por um tempo, mas ele era um apóstolo, ele era solteiro, né? Sem esposa. Mas ele ordenou alguns homens ali. Há hoje homens que correm atrás, até mesmo de ministérios, e ficam querendo que o determinado pastor vá lá e às vezes a igreja já reconheceu, só precisa de uma verdadeira liderança, ir lá e colocar as mãos sobre ele. Mas a parte de exercer, ele já está exercendo. É apenas para se cumprir toda a palavra de Deus. Porque em toda a ordenação da palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, houve imposição de mãos. Mas né, não é sempre, não é só o pastor que tem que fazer isso. Se existe um mestre, um apóstolo, eles podem também fazer. Tá bom, meus irmãos? Principalmente o apóstolo, né? Porque ele seria aí o cabeçalho do quinto de Efésios. Meus amados irmãos, então nós vamos ficando por aqui. Já falamos muito sobre o pastor. Então eu não me sinto no momento dirigido em falar novamente. Tá? Então se você está chegando agora, vai lá no... Eu acredito que o meu canal vai estar mais fácil de você achar, porque o canal Semeadores da Palavra tem muitas pregações da igreja. Mas no meu canal Semeadores da Palavra, você vai procurar lá vários títulos das lives onde falamos sobre o pastor, tá bom? Então você vai lá, assiste e tem as suas próprias conclusões mediante a palavra de Deus. Antes de assistir, peça para Deus, ore para Ele te esclarecer e você verá o Espírito Santo através da verdade te libertando e te guiando, tá bom, meus irmãos? Então, está encerrada a nossa meditação. Eu quero deixar uma oração aqui para você que está me ouvindo, que vai me ouvir, porque essa mensagem vai ficar gravada. Peço para você, compartilha, comente, seja um participante. Sabe por quê, irmão? Há muitas pessoas enganadas. Há muitas pessoas seguindo a mentira, achando que é verdade, achando que é o correto. Então faça a sua parte, tá bom? Eu peço que você feche teus olhos nesse momento. Se você tem uma enfermidade, se você tem um vício, eu creio que o nosso Deus ele tem uma poderosa onipresença maravilhosa. Ele pode te alcançar aí, como me alcançar aqui também. Ele está em todos os lugares e todo momento. Então nós vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus e encerrar aqui, tá bom? Grandioso e Altíssimo Deus, mais uma vez colocamos esta mensagem em tuas mãos, pedindo que o Senhor guie ela, Pai, em todos os valados e becos onde tem pessoas enganadas fraudulosamente por falsos profetas e doutores. E eu peço, Senhor, que a verdade venha libertar os teus filhos. Senhor, eu peço que o Senhor vá agora de encontro a cada ouvinte que está me ouvindo nesse momento, que vai me ouvir, Senhor, ao longo desse percurso.
e que a fé de cada um possa alcançar, ó Pai, o teu poder, possa atingir o alvo. Que nesse momento, se há uma enfermidade, ó Pai, nós expulsamos ela no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, se há alguma pessoa com vício, se há alguma pessoa metida em drogas, em laços, ó Pai, nós cremos no teu poder libertador. Então nós pedimos que no nome do Senhor Jesus Cristo, que Satanás possa deixar essas pessoas em paz e que elas possam encontrar o autor da vida, que é o Senhor Jesus. Eu coloco tudo em tuas mãos, Pai, e peço que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim permitir.